Glória a Deus. Abra comigo aí sua Bíblia. Eu sei que você está com a sua Bíblia aí em casa. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1. Livro de Josué, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Eu quero mandar um abraço, saudação também não só para os irmãos aqui da sede, mas para os irmãos da igreja das Goiabeiras, os irmãos da igreja do Álvaro N, os irmãos da igreja do Jardim Iracema e também de Parnamirim, também de Lagoa do Mato, que está aí online, estão aí ao vivo conosco. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor irá falar com vocês nessa tarde, início de noite. Você crê? Se você crê, dá um glória a Deus aí na sua casa, que está dando para ouvir aqui, viu? Quando você glorifica a Deus, estremece aqui o altar. Aleluia. Vamos lá, o texto diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, dizendo: Josué, filho de Num, meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes daria toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto; ao norte, os montes Líbanos; ao leste, o grande rio Eufrates, e a toda a terra dos heteus; e ao oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi a seus antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Me ajuda aqui com o telão aqui, liga aqui para mim, porque eu vou acompanhar aqui pelo telão. Irmãos, você viu que nós lemos um texto na Bíblia, na versão linguagem de hoje. De propósito, eu quero estar ministrando usando essa versão, porque essa versão ela vai falar mais simplificado ao teu coração. Você conhece muito bem a história de Josué. Tanto eu como você, nós temos uma promessa, nós temos promessas, na verdade, baseado nesse texto, baseado nessa história. Nós nos espelhamos muito, eu particularmente me espelho muito a respeito da história de Josué. Para mim, um dos caras que eu mais me inspiro dentro da Bíblia é o Josué. Esse homem que de escravo se tornou um conquistador, um homem que teve uma mente transformada, uma mente escravizada para uma mente de conquistador, uma mente de um homem que não se limitou com que as pessoas talvez falaram que não ia conseguir, que não ia vencer. Josué foi um cara que modificou a sua mentalidade, liderou um povo ao qual o seu antecessor Moisés havia libertado do Egito, e foi Josué
que entrou na terra prometida com o povo de Deus. Irmãos, quando eu estiver ministrando e falando aqui o nome de Josué, automaticamente no seu subconsciente, por instantes, tira o nome de Josué e coloca o teu. Amém? Tira o nome de Josué e coloca o teu. Quando eu falar Josué, automaticamente eu estou falando de você. E eu tenho certeza que no final dessa mensagem você será outra pessoa. O texto fala a respeito de um recomeço. O texto que nós lemos fala a respeito de um recomeço para Israel, mas um começo na vida de Josué. A Bíblia fala aqui que Josué estava parado, prostrado, não sei, e quando Deus fala com ele, possivelmente Josué estava esperando Moisés. Moisés costumava subir no monte para orar. Outros textos da Bíblia, nós vemos que Moisés passava de 40 dias nos montes, 40 dias falando com Deus. E Moisés, Josué era o seu ajudante, Josué era o seu moço, como a Bíblia diz, era o servidor de Moisés. Lá em Êxodo, a Bíblia fala que quando Moisés foi a primeira vez no monte, Josué foi e ficou no meio do monte, aguardando Moisés voltar. Eu acredito que quando Moisés subiu aqui no monte, em Deuteronômio 34, quando Deus manda ele subir o monte para mostrar toda a terra de Canaã, e que ali Deus leva Moisés, eu acredito que nesse episódio Josué estava embaixo no pé do monte, esperando Moisés descer. E quando Josué escuta a voz, e não era a voz de homem, era a voz do próprio Deus, que dizia assim: olha, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, ao servo de Moisés, chamado Josué. Esse Josué é você que está sentado nessa cadeira, de frente dessa TV, de frente desse tablet, de frente desse celular, de frente desse iPhone, não sei. Esse Josué é você, que é um servo de Deus, que tem paternidade, que tem uma história, que tem promessa, que não pode ter medo nesses dias. O texto continua: filho de Nun, o meu servo Moisés está morto. Irmãos, nós temos visto muitas histórias de morte nesses últimos dias. Ligamos nossa TV, ligamos nossos celulares, a notícia é de morte. Morreu no Brasil, morreu na China, morreu na Itália, morreu na França, morreu ali, morreu acolá. E isso gera morte, porque todo mundo, de uma certa maneira, tem medo da morte. A morte, ela gera medo. Alguns têm medo realmente de morrer. Outros que são mais cuidadosos, quando ouvem falar da morte de alguém, já fica mais cauteloso, já fica mais cuidadoso. E outros ficam apavorados. Quando Deus fala: o meu servo Moisés está morto, eu acredito que Josué ficou apavorado. Eu imagino que Josué ficou desesperado. E o texto diz: meu servo Moisés está morto, agora é com você. Agora é com você. Não é porque alguém morreu, não é porque alguém está morrendo que nós vamos parar. Não é porque os noticiários, os jornais, a mídia está dizendo que está morrendo muita gente, que nós vamos morrer também, que você vai morrer também. Não, é tempo de se pôr de pé, de se levantar. É tempo de acreditar nas promessas de Deus. É tempo de perseverar. É tempo de acreditar que o Deus que operou através de Moisés, e que vai operar através de Josué, que vai operar através de você. Ele diz aqui: agora você e todo o povo de Israel se prepara para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Irmãos, há anos nós temos falado que Deus já entregou essa região em nossas mãos. Há anos nós temos falado que Deus
já entregou a Colônia, que Deus agora está entregando Goiabeiras, que Deus entregou Álvaro Enio, que Deus entregou Jardim Iracema, que Deus entregou Parnamirim, que Deus tem entregado em nossas mãos essas terras, essas vidas, essas pessoas. E agora, irmão, no meio de notícias de caos, notícias de morte, nós vamos desistir da promessa de Deus? Nós vamos desistir daquilo que Deus prometeu para nós? Você não pode desistir das promessas que Deus fez na sua vida. Você não pode desistir daquilo que Deus sonhou para você. Você começou o ano com um projeto de vida. Nós começamos o ano com vários projetos para esse ministério, projetos pessoais. Você começou o ano falando para Deus: esse ano de 2020 eu vou fazer isso, eu vou voltar a estudar, eu vou começar a ter me preparar melhor, me capacitar melhor, ter um emprego melhor, eu vou entrar na faculdade. Tantos projetos que você fez, irmãos. Ei, não desista dos teus projetos, não desista das promessas de Deus na tua vida, não desista dos teus sonhos. Não é as mortes que vão nos parar, não é a mídia que vai nos parar. Ei, nós não vamos parar por ameaça do inimigo. Nós pregamos domingo passado aqui, nós falamos aqui sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que enquanto o rei Nabucodonosor fez uma ameaça para que todos se prostrassem, 3 moços não se prostrou. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceu firme diante do Senhor, olhando para o Senhor, com seus olhos atentos no Senhor, crendo que Deus pode mais do que tudo, que Deus é mais poderoso do que uma ameaça, que o meu Deus, que o teu Deus, o Deus que fez promessa para Josué, que está fazendo promessa para você, é o Deus mais poderoso de qualquer ameaça que esteja espalhada pelo mundo. Ei, Josué, agora é com você, agora é com nós. Vamos fazer esse povo atravessar esse Jordão. Jordão fala de humilhação. Para a gente atravessar para o outro lado e alcançar as promessas de Deus, ei, irmão, do outro lado da humilhação há uma terra que mana leite e mel, as promessas de Deus. Antes de atravessar, de chegar para o outro lado, irmão, nós temos que passar pelo Jordão. Nós temos que nos humilhar, nós temos que descer, nós temos que nos arrepender, nós temos que nos prostrar, nós temos que pedir perdão a Deus, nós temos que clamar, nós temos que... E se você for ver, lá na frente, antes de eles atravessarem, a ordem de Deus através de Josué foi: se consagrem esse dia. Antes de entrar no Jordão, irmão, tinha que se consagrar, porque consagração e Jordão tá junto. Consagração sem humilhação não dá. É preciso. O texto continua, versículo 3. Olha o que diz: como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Ei, irmão, Deus não está fazendo aqui mais promessa, Deus está confirmando promessa. Deus não está aqui fazendo promessa para Josué. Deus está confirmando promessa que Josué já sabia que o seu povo tinha. Deus está nesta tarde, nesta noite, confirmando as promessas que Ele já fez na tua vida. Elas não serão roubadas, elas não serão mortas, elas não serão esquecidas. Deus já prometeu, Ele está aqui renovando, Ele está aqui afirmando. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que prometi. Tudo que pisarem vocês vão alcançar, vocês vão receber. Não é tempo de ter medo, não é tempo de recuar, é tempo de avançar. O texto continua, versículo 4: os limites desta terra serão os seguintes. Olha, irmão, atenta aí comigo, atenta aí. Josué, talvez ele quando Deus falou com ele foi subindo atrás de Moisés. E aí eu acredito que Josué estava em um local que os seus olhos físicos alcançavam os 4 cantos da terra. Porque ele diz assim, olha Deus falando para Josué: os limites dessa terra serão os seguintes:
ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Ou seja, Deus falou assim: Josué, os 4 cantos que os teus olhos alcançaram, e se você for valente, se você for corajoso, aonde a planta dos teus pés pisar, eu vou te dar por herança. Só que para isso, Josué que está aí sentado, ou que está em pé, ou que está deitado, eu não sei a sua posição aí na sua casa, mas deixa eu dizer uma coisa para você: é tempo de se levantar, é tempo de se pôr de pé diante de Deus, porque Deus vai dar continuidade nas promessas que Ele fez na tua vida, que Ele fez para a tua vida. Ei, nenhuma ameaça vão roubar elas. São muitas as promessas que Deus tem feito para nós, irmão, e nós não vamos retroceder, nós vamos sair disso mais corajosos, mais vitoriosos. Verso de número 5, e eu amo esse versículo. Olha o que diz aí o verso 5: você, Josué, nunca será derrotado. Repete aí comigo na sua casa, repete. Não, você tem que falar, você tem que declarar. Declara aí, não liga para quem está aí do seu lado. Abra sua boca e diga assim: eu nunca serei derrotado. Você nunca será derrotado, porque há um Deus poderoso que está contigo, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não é vírus que vai te parar, irmão, não é ameaça que vai te parar, não é Satanás que vai te parar. Você está blindado pelo nome do Todo-Poderoso. Ele é o teu escudo, Ele é o teu galardão. Você nunca será derrotado, Josué. Ei, essa peste aí, esse vírus não vai te atingir, irmão. Não vai te atingir. Não vai roubar o que Deus tem para você. Não vai. Eu estarei com você. Olha, meu Deus, olha o que Ele está dizendo aqui. Você nunca será derrotado. Ponto. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Irmão, minha irmã, olha aí, olha, você é esse Josué de hoje. Você é o Josué da atualidade. Você sabe, você assistiu talvez aí nessa televisão, você assistiu os 10 mandamentos. Você viu o que Deus fez através de Moisés. Você viu, você já leu a sua Bíblia, o Pentateuco. Você já viu o que Deus fez através de Moisés. E o que Deus está dizendo aqui para mim, para você nessa tarde, nessa noite, é que eu estarei com você como eu estive com Moisés. E quando você estender a mão, irmão, o mar vai se abrir. Quando você tocar com o cajado, a água vai virar sangue. Ei, vai acontecer milagres. Ei, vai tocar na rocha, vai sair água. Não tenha medo, Josué. Não tenha medo. Você não pode ter medo, sabe por quê? Olha o que o texto diz: eu estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Nunca abandonarei. Irmão, vamos rever um pouquinho do que Deus fez através de Moisés. Abra em casa a sua Bíblia, Êxodo 14. Êxodo 14, você está com a sua Bíblia aí? Êxodo 14, a partir do versículo 10. Êxodo 14, a partir do versículo 10. Olha, eu acredito que Josué estava nesse negócio aí. Eu acredito que Josué estava nesse acontecido. Eu acredito que Josué, no dia que Deus fez mais esse milagre, Josué estava ali do lado de Moisés, ou perto de Moisés, no meio daquela multidão. Josué presenciou isso. Olha o que diz o texto. Êxodo 14, 10. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, se era Faraó, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, o Senhor. Irmãos, quando os hebreus, os israelitas viram, e eles viram ainda de longe,
Eles viram ainda lá na Itália. Eles viram ainda lá. Qual é o nome do país? Me ajuda aí. Na China. Eles viram Faraó marchando em direção a eles. Eles já ficaram apavorados. Eles viram a ameaça se aproximando. Quanto mais a ameaça se aproximava, mais a gente começou a ter medo, irmão. Foi chegando no Brasil essa ameaça, chamado coronavírus. Foi se aproximando e batendo desespero, ficando apavorado. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ei, irmão, eu não quero nem imaginar a quantidade de crente que nesses dias ficaram apavorados. Eu não quero nem parar para pensar, porque dói a minha cabeça. A quantidade de cristão, de crente apavorado, desesperado. Aí você está dizendo aí, vai dizer, apóstolo, que você não está com medo não. Irmão, eu tenho medo de pegar esse vírus e infectar outras pessoas, mas eu mesmo não tenho. Sabe por quê? Porque se Deus me levar, se o Senhor me levar, porque o meu tempo aqui acabou. Se o meu tempo aqui ainda não acabou, não é um vírus desse do inferno que vai me levar. E se ele me levar, eu sei para onde é que eu vou, irmão. Eu não temo a morte. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser irresponsável, que eu sou irresponsável. Entenda uma coisa, um crente que é crente, que confia em Deus, não teme a morte. Por que eu estou dizendo que teve muito crente apavorado? Porque a gente vê as postagens nas redes sociais. As redes sociais entregam a todo mundo. É gente desesperado. É gente, fizemos até uma live recentemente. É gente confiando mais em álcool em gel do que em Jesus. Meu Deus, que é isso? O povo se desesperando, gritando, e agora? Vamos morrer. O povo apavorado, irmão. Pelo amor de Deus, mantenha calma. Não tenha medo, tenha fé. Não perca a fé no teu Deus. O teu Deus que te libertou, o Deus que te fez promessa, o Deus que está te levando aí em direção do Mar Vermelho. Ainda que a ameaça venha se aproximando, ei, Deus está contigo. Deus está no controle. Deus ainda é Deus. E gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Versículo 11. Versículo 11, por favor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Olha aí, irmão. Olha a mentalidade. Olha a mentalidade desse povo. Será que não havia sepultura? Estavam preocupados com seus corpos físicos. Estavam preocupados com seus corpos físicos, mas não estavam preocupados com o seu corpo espiritual. E disseram a Moisés: será que não havia sepultura no Egito? Porque você nos trouxe para morrermos aqui no deserto. Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. Irmão, só lembrando uma coisa: quem estava guiando esse povo era a nuvem. A nuvem representa o Espírito Santo. Quem estava guiando era o Espírito de Deus. Era o Espírito que estava levando aquele povo para o deserto para ser tentado. É no deserto, irmão, que a gente realmente demonstra quem a gente é, demonstra a nossa fé. Se a nossa fé está em Deus, se a nossa fé está em coisas ou em alguém. É no deserto. É nessas horas, irmão, é nessas horas de luta, de dificuldade, de ameaça, que é identificada a nossa verdadeira identidade. Qual é a sua identidade, irmão? Qual a sua identidade? A tua mentalidade é de Cristo? Ou a tua mentalidade ainda é de escravo? Deixa eu te falar uma coisa:
Se a tua mentalidade é de Cristo, irmão, você é um daqueles que não estão com medo. Você é um daqueles que não temem, porque Jesus não temia a morte. Paulo não temia a morte. Os discípulos de Jesus não temiam a morte. Versículo 12, olha o que diz: o que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Olha aí, irmão, olha a mentalidade, olha a mentalidade de gafanhoto. Era melhor ter ficado escravizado na mesma vida, sofrendo. Irmão, deixa eu falar aqui uma coisa para você. Depois que essa ameaça passar, talvez alguns irmãos ainda estão com medo, mas depois que essa ameaça passar, porque toda ameaça tem um fim. Vou repetir: toda ameaça tem um fim. Toda ameaça chega a hora que ela acaba. Eles estavam com medo. Eles estavam questionando com Moisés. Eles estavam murmurando, reclamando. Não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar, irmão. Versículo 13, olha o que diz: porém Moisés respondeu: não tenham medo. Repete aí, irmão, repete aí na sua casa: eu não tenho medo. Repete mais uma vez: eu não tenho medo. Você não pode ter medo. Você não deve ter medo. Deixa eu ser mais forte com você. Você não precisa ter medo, porque o Senhor é contigo. Ele está contigo. Moisés disse: não tenha medo, fique firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Olha a palavra: ficais firmes, porque o Senhor vai salvar hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Deixa eu profetizar. Levanta a mão aí onde você está. Levanta a mão, deixa eu profetizar. Ei, eu profetizo em nome de Jesus que esse medo, que essa praga, que essa ameaça que tem se levantado na tua vida, na tua casa, no Brasil, no mundo, estão com os dias contados. Estão com os dias contados. Daqui um dia você não vai ver mais. Daqui um dia você não vai ter mais nem notícia dessa praga que está ameaçando a nossa nação, as nossas famílias. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Nunca mais vocês vão ver esse vírus. Nunca mais vocês vão ver essa ameaça, essa praga. Versículo 14: vocês não terão de fazer nada. E eu amo esse texto, irmão. Eu estou lendo aqui na Bíblia, na versão linguagem de hoje, Êxodo capítulo de número 14, versículo 14. Olha o que o texto diz: vocês não terão de fazer nada, porque é Deus que está fazendo. É Ele que está fazendo. Sabe o que você tem que fazer? Ficar em casa, do jeito que você está. Para de teimar, irmão, e sair no meio do mundo aí. Fica em casa. A ordem é para ficar em casa. Fica em casa nesses dias. Agora não fica só assistindo coisas que não vai te edificar. Vai ler Bíblia, vai orar, vai estudar, vai se preparar mais, vai assistir pregação, e deixa Deus pelejar com você. Deixa Deus pelejar com você, por você melhor. Nessa peleja não tem que pelejar. Vocês não terão que fazer nada. O Senhor lutará por vocês. É o Senhor que está lutando por nós. É o Senhor, é Ele que está lutando por nós. É Ele que está lutando por mim e por você, meu Deus. Oh, Rabaxê,
cantarabás. Abra aí sua Bíblia rapidinho, irmão, em nome de Jesus, no livro do Salmo de número 46. Salmo de número 46, versículo 6, só para a gente afirmar mais o versículo 14 aí, do capítulo 14 de Êxodo. Olha o que diz aí o Salmo 46, verso 6. As nações ficam apavoradas. Aí deixa eu te perguntar, as nações hoje em dia estão ou não apavoradas? As nações estão apavoradas. As nações estão desesperadas. Foi cancelado todos os voos, os aeroportos fechados, rodoviárias fechadas, ninguém entra, ninguém sai. As nações estão igual Jericó, tudo fortemente fechadas, com medo. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Ei, Deus está abalando tudo com esse negócio. Deixa eu falar aqui uma coisa para você, não vá se escandalizar. O que está acontecendo no mundo é permissão de Deus, porque nada acontece sem a permissão dele. Nem o diabo toca em ninguém se Deus não permitir. É a permissão de Deus. Deus está fazendo, é permissão de Deus, apóstolo. Sim, irmão. Alguma coisa ele está tratando, e eu tenho certeza que depois disso a igreja não será mais o mesmo, você não será mais o mesmo, sua família não será mais a mesma, a nação brasileira não será mais a mesma. Ei, e as nações vão ter que reconhecer que só há um Deus. As nações ficam apavoradas, os reinos são abalados, Deus troveja, meu Deus, e a terra se desfaz. Irmão, cadê a força? Cadê a potência das grandes nações? Cadê a potência da China, a potência dos Estados Unidos? Cadê a potência das grandes nações? Cadê, irmão? Estão abalados. Estão se desfazendo. Por quê? Por causa de um vírus, irmão. Por causa de um vírus. Ei, lembra da história de Jonas? Que Deus fez nascer uma boboeira, no outro dia um germezinho. Um germe comeu lá a boboeira para o sol pegar na cabeça de Jonas. É uma bactéria, é uma bactéria que está parando o mundo. Que bactéria é essa? Você sabe. Mas eu creio que é permissão de Deus. Tem um propósito por tudo isso, irmão. Tem um propósito em tudo isso. Pode ter certeza. As nações apavoradas, a terra está se desfazendo. Meu Deus, Deus entra com providência. Versículo 7. Olha o que diz aí, irmão. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Senhor Todo-Poderoso está do teu lado. O Senhor Todo-Poderoso está do meu e do seu lado, do nosso lado. Se Deus é por nós, irmão, quem pode ir contra nós? Quem? O Deus de Jacó é o teu refúgio. O Deus de Israel é o teu refúgio. O Deus que você serve é o teu refúgio. Confia nele. Versículo 8. Venha, vejam o que o Senhor tem feito. Veja que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Deus não tem, irmão. Deus tem feito, irmão, cidade inteira, 6 às 18 horas do dia, está todo mundo louvando, adorando, cantando o mesmo louvor. Às 18 horas do dia, cidades inteiras, nações inteiras clamando. Ah, meu Deus, venham o que o Senhor tem feito. Veja que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Versículo 9. Ele acaba com as guerras. Essa guerra vai acabar, irmão. Está com dias contados. Eu profetizo em nome de Jesus. Profetiza aí comigo também na sua casa, aí onde você está, os irmãos que estão aqui comigo. Nós profetizamos em nome de Jesus que essa guerra está com dias contados. Essa guerra
dessa pandemia está com dias contados. Nós profetizamos em nome de Jesus a falência de toda a bactéria em todos os corpos, que onde estiver alojada vai morrer. Nós profetizamos em nome de Jesus. Profetiza aí, irmão, em fé, profetiza. Nós profetizamos como igreja. A igreja tem autoridade, a igreja tem poder. Nós profetizamos nessa tarde em todos os 4 cantos da terra, do mundo, do globo terrestre, aonde tiver uma bactéria alojada chamando coronavírus, caia por terra, em nome de Jesus, morra, se desfaça agora, em nome de Jesus. E ele, acabando com as guerras do mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos de fogo. Versículo 10. Olha que versículo lindo, irmão. E ele diz: parem de lutar, parem de reclamar, pare de ter medo, para de se questionar por quê, para quê, meu Deus, tu não está vendo? Deus está dizendo aqui, ó: pare de lutar e fique sabendo que eu sou Deus. Pare de lutar e fique sabendo que Ele é Deus. Ele é o teu Deus. Ele não é homem, Ele é Deus. Ele é Deus e ninguém há quem possa com Ele. Ele continua sendo Deus. Eu sou, olha o que Ele diz: eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Ei, irmão, todas as nações do mundo pertencem a Ele. Não pertence a governante, a presidente, a rei. Pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Aquietai-vos. Em outra versão diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ei Josué, aquietai-vos. Não fique desesperado porque Moisés morreu, Josué. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus e Ele é contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Versículo 11. O Senhor Todo-Poderoso está, mais uma vez, irmão, do seu lado. Isso é para reforçar, para você nunca esquecer, para você desse dia, dessa noite, dessa tarde em diante, você entender que o Todo-Poderoso, o texto é bem claro. O Senhor Todo-Poderoso, Ele não tem poder só em algumas coisas, Ele tem poder sobre tudo. Você lembra lá de Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 a seguir? Quando Jesus manda os discípulos entrar no barco, passar para outro lado. Quando no meio do percurso, no meio da travessia, vem uma tempestade, e que Jesus estava na popa do barco dormindo, e que os discípulos apavorados, eles acordam Jesus, e quando Jesus acorda, Jesus acalma o vento, acalma a tempestade, acalma as águas, e Jesus pergunta para eles: aonde está a fé de vocês? Aonde está a fé de vocês? Não tenha medo, tenha fé. E os discípulos perguntaram: meu Deus, quem é esse? Quem é esse que até o vento e a tempestade lhe obedece? Jesus, Ele tem poder sobre os ventos, sobre as tempestades, sobre os caos, sobre os vírus, sobre a ameaça, sobre o demônio. Quando Ele chega do outro lado, Ele encontra logo aquele lá em Gadara, aquele endemoniado que tinha uma legião de demônios, 6.000 demônios. E Ele expulsa aqueles demônios, e aqueles demônios vão para os porcos se precipitam, vão para o abismo. Esse é o lugar aonde essa pandemia, aonde esses vírus, aonde esse coronavírus vão voltar, é para o abismo. É para o abismo. Jesus volta. E quando Ele volta, Ele encontra Jairo, que clama porque sua filha estava enferma.
estava morrendo já, e no percurso ele é interrompido por uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, e quando ela toca nas vestes de Jesus, ela fica curada. E depois que ela é curada, Jesus dá continuidade, e quando chega na casa de Jairo, a menina estava morta, Jesus toca nela, ela ressuscita. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor Todo-Poderoso, Ele tem poder sobre os ventos, tempestades, sobre demônios, sobre doenças, sobre enfermidades e sobre a morte. Ei, Deus está no controle de todas as coisas. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus não perdeu o controle. Ele continua no controle. Ele continua sendo Deus. O Todo-Poderoso está do teu lado. Ele está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Israel é o teu refúgio. Oh, volte lá para Josué, por favor. Josué capítulo 1. Oh, Josué, não tenha medo. Josué, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Josué, ele diz: você nunca será derrotado, Josué. Você não vai ser derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca abandonarei. Verso 6: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo. Ei, tem muita gente para você liderar, tem muita gente para você comandar, tem muita gente para você aconselhar, tem muita gente para você testemunhar, tem muita gente para você falar de Jesus, tem muita gente para você falar a respeito do reino de Deus. Ei, você não vai morrer, você não vai desistir, você não vai parar. Ei, não é nada que vai poder te parar, nada. Oh, seja forte e corajoso. Esse é o tema da mensagem. Eu não sei se eu tinha dado ainda o tema da mensagem. Seja forte e corajoso. Isso é um tempo de você ser forte e corajoso. Seja forte, porque o Senhor é contigo. Seja corajoso, porque o medo não faz parte da tua vida. O medo não te pertence. Tem pessoas, irmãos, que estão olhando para você e vê você como referencial. E quando vê você com coragem, vê você demonstrando essa coragem, vão dizer assim: eu vou ser corajoso também, porque o irmão aqui é corajoso. Olha aí para essa pessoa aí do teu lado aí, olha para ela e diz assim: não tenha medo, você é uma pessoa corajosa. Você é corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Verso 7 diz assim. Verso 6: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Aos seus antepassados, versículo 7. Aí diz assim: seja forte. Aí ele dá uma reforçada, porque mesmo Deus falando, irmão, parece que a gente não quer acreditar. Mesmo Deus falando para Josué que ele era forte e corajoso, eu acho que Josué ainda ficou balançado, como alguns ficam balançados ao tamanho a responsabilidade, ao tamanho ao desafio, ao tamanho a ameaça. Afinal de contas, Josué agora estava assumindo um desafio, encarando um desafio para fazer atravessar mais de 2 milhões de pessoas, atravessar para outra terra, atravessar o Jordão, fazer esse povo entrar em consagração, se humilhar para conquistar a promessa. Seja forte e muito corajoso. Esse é um tempo de termos muita coragem. Coragem em casa, coragem para acreditar em Deus, coragem para confiar no Senhor. Eu não estou falando aqui para você ter coragem, irmão, e sair no meio da rua abraçando todo mundo, pegando todo mundo, não. Eu não estou falando isso aí, isso é loucura.
Ei, não confunda fé com teimosia. Não confunda fé com teimosia. Fica em casa. Se a palavra que você tem para hoje é para ficar em casa, fique em casa até a nossa autoridade dizer: já pode sair, já pode voltar a trabalhar, já pode voltar a fazer as atividades. Mas esse é um tempo de ficar em casa confiando em Deus, acreditando nele. Porque tem gente assim, ó: se eu passar mais uns dias aqui, eu vou morrer de fome. Vai não, irmão. Deus vai prover. Deus vai prover. Confia nele. Você é um justo. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Você é um justo. E se continua ainda: seja forte e muito corajoso. Tome cuidado. Olha aí. Olha o que Deus está falando para Josué. Olha o que Deus está falando para Josué. Fé não é teimosia. Seja forte e muito corajoso. Ponto. Tome cuidado. Tome cuidado. Se cuide. Tem muita gente assim: eu não tenho medo de nada, eu sou corajoso. E sai e leva um tiro nos peitos e morre. Ei, irmão, ser corajoso não quer dizer que você tem que negligenciar. Ser corajoso não quer dizer que você tem que ser irresponsável. Tome cuidado, seja atento, seja cauteloso. Vamos ser cautelosos esses dias. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei. O que é que as autoridades estão falando? Fique em casa, quarentena. São 10 dias até o dia 29, eu acho. Não é isso? Vamos orar para que isso acabe antes. Obedeça a lei, irmão. Obedeça a lei. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Apóstolo, está falando da Bíblia, irmão. Toda lei constituída em qualquer nação é baseada na palavra. É baseada no decálogo de Moisés. Não dá desculpa não, irmão. Aceita. É isso aí que você respondeu em casa, que dói menos. Não se desvie dela, nem nada, e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Ó, não se desvie dessa lei, irmão. Seja cauteloso, seja forte, seja muito corajoso, mas seja cauteloso. Tome cuidado. Está aqui o teu manual, está aqui tua orientação. Medita nessa palavra dia e noite. É isso que a Bíblia diz. Medita na minha palavra dia e noite. Não se desvie dela, nem nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Versículo 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Fale sempre o que está escrito na palavra, irmão. A gente não tem que viver com os nossos achismos. É a palavra. É por ela. Essa palavra é a nossa base. O texto diz: escute esse livro. Em outra versão diz: medita nesse livro dia e noite. Dia e noite. Dia fala de vitória, fala de conquista, fala de avanço. Mas noite fala de medo, fala de luta, fala de dificuldade. Então esta palavra é para você quando está na bênção, nas vitórias, nas conquistas. Mas também essa palavra é para quando você estiver nos dias de aflições, de medo. Medita nela, porque quando você meditar, o medo vai passar. Por que o medo vai passar? Porque você vai ver que nessas páginas conta a história de um Deus poderoso, de um Deus invencível, de um Deus que pode todas as coisas. E você vai entender que com esse Deus nada pode vir contra você. O medo é por causa disso, irmão, porque eu não medito na palavra dia e noite. Por isso tem um bocado de crente apavorado, tem um monte de crente desesperado.
Tem um monte de crente aí. Não vou nem falar, deixa pra lá. Vou nem falar para não estragar a mensagem. Estou encerrando, irmão. Estou encerrando. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo com que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. E você será um vencedor. E as promessas do Senhor vai se cumprir na tua vida. E nada vai te roubar, nada vai fugir de você. A bênção não vai fugir, pelo contrário, ela vai correr em tua direção. Seja obediente, medita na palavra do Senhor dia e noite. Seja forte e corajoso, mas seja cuidadoso. Versículo 9. Lembre da minha ordem. Deus vai reforçar aqui, para você aí. Seja forte e corajoso. Deus está insistindo, né? No mínimo Ele está vendo que você não está com medo aí em casa. No mínimo. Por isso que Ele está insistindo. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Não fique triste, amufinado pelos cantos. Tô doido para sair, irmão. Sai lá no quintal, dá uma volta e entra. Tô doido para sair, não aguento mais ficar dentro de casa. Não aguento mais, tô preso. Vai lá no corredor, irmão, vai no quarto, entra. É só pelo um tempinho, irmão. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com vocês em qualquer lugar por onde você for. Mateus 28, versículo 20 diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? O Senhor está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não tenha medo, seja forte, corajoso. As promessas que o Senhor fez para mim e para você vão se cumprir. Não é ameaça que vai nos parar. Não é uma ameaça que vai parar a igreja do Senhor. Ei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O ano de 2020 ainda continua sendo o melhor ano da tua vida. Pela fé eu declaro, logo isso vai passar. E aí o mar vai se abrir, o mar vermelho vai se abrir, você vai passar por ele. Ei, você vai cantar o hino da vitória. E aí você vai cantar o hino da vitória. O Jordão vai se abrir e você vai entrar na terra prometida. Você vai conquistar Canaã, você vai conquistar as promessas, porque o Senhor é contigo. Aí onde você está em casa, fica de pé para a gente adorar. Nós vamos adorar aqui, você vai adorar aí, no mesmo Espírito. Vamos adorar. Levanta a tua mão aí, começa a declarar, começa a profetizar na tua casa, começa a profetizar na tua família, começa a profetizar, vai tocando aí nas paredes, vai declarando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, nós não vamos se prostrar, nós não vamos recuar, nós não vamos retroceder, nós vamos avançar, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor é conosco. O Senhor não nos tirou até aqui para morrer no deserto. Não vamos morrer nesse deserto. Ei, olhem para os egípcios que vocês verem hoje, porque nunca mais vocês vão ver ele. Olhem para essa praga, para esse vírus que vocês estão vendo hoje, porque nunca mais vocês vão ver eles. O Senhor está preparando uma grande vitória, uma grande festa. Quando tudo isso passar, irmão, a igreja será diferente, a nação será diferente, a tua família será diferente. Aproveita aí e começa a orar. Ei, se tem alguém que não é cristão aqui, não ainda confessou Jesus na tua casa, bota a mão aí na toca dele aí, ora abençoando ele, coloca a mão na cabeça dele, no peito, no coração, e começa a declarar palavras de amor. Começa a profetizar, dizer que o Senhor ama ele, que o Senhor tem um plano na vida dele, que o Senhor tem um projeto na vida dele. Pergunta se ele quer aceitar Jesus. Esse é o tempo. Se você quer aceitar Jesus, entregar a tua vida a Jesus, tem um crente aí do seu lado que pode fazer a oração com você. É só você levantar a mão, é só você levantar a mão onde você está e dizer: eu
Jesus.